Olá, essa é a nossa segunda videoaula abordando o programa Reaper de forma introdutória. E hoje eu vou passar por algumas funcionalidades, algumas possibilidades de manipulação de áudio. A primeira coisa a ser falada aqui é sobre o Snap. Esse ícone aqui, ó, do imã, a partir dele você ativa ou desativa o Snap. O que é o Snap? Com essa função ativada, conforme eu movimento um item de mídia aqui de áudio, ele vai ficar submetido à divisão da grade, certo? Se ela estiver ativada. Se eu desativar o snap, eu posso mover livremente. Eu posso desativar parcialmente o snap se eu segurar o shift. Aí eu posso mover o item de áudio aqui de forma livre também. Se eu mudar a divisão da grade, vou colocar um compasso dividido por 8 partes iguais, e o snap estiver ativado, ele também vai se submeter a essa nova divisão, conforme eu movimento o item. Bom, é importante agora reforçar uma distinção. Eu tenho aqui à esquerda, no Reaper, as tracks, certo? Nas tracks, eu posso ter diferentes itens de mídia. O Reaper vai chamar assim de item de mídia ou media item, ou simplesmente de take. A gente vai ver como esse termo aparece aqui no Reaper. Bom, a gente viu já as funcionalidades da track aqui, né? Como o volume que eu estou mexendo, solar, mutar, pan, panorama, estéreo. Eu posso automar essas funções na track de forma muito simples. Por exemplo, se eu apertar o V no teclado com a track selecionada, ele mostra para mim um envelope, uma linha de automação do volume aqui, né? Então, por exemplo, eu posso manipular essa linha para eu desenhar um ponto aqui. Eu seguro o Ctrl e ele mostra o lápis para mim. E eu consigo fazer desenhos com isso. Ou então eu seguro o Shift e ele mostra a opção de eu inserir um ponto de envelope. E depois eu posso também mexer no posicionamento desse ponto de envelope. Se eu segurar o Alt, ele dá a opção de eu apagar os pontos que eu inseri. E aqui também eu tenho a possibilidade de mexer na curva. Se eu segurar o Alt e vir aqui na linha, sem ser nos pontos, eu posso modificar a curva de envelope. E arrastar esses pontos de forma bastante livre aqui. Desenhar vários formatos. Automar vários formatos aqui no envelope de volume. Agora aqui é uma coisa interessante. Eu tenho dois itens de mídia aqui, né? Que são dois sons diferentes de piano. Quando eu edito uma automação de volume aqui na faixa, ela vai afetar todos os itens que tiver na faixa. Da mesma forma funciona a automação do panorama, né? Que é aqui o pan. Eu posso fazer uma automação, desenho no envelope do panorama aqui da track. Se eu clicar em P, ele vai mostrar para mim envelope de panorama. O panorama diz respeito à imagem estéreo. Se eu localizo, por exemplo, um elemento mais à direita ou mais à esquerda, ou ao centro dessa imagem estéreo que eu produzo com dois canais. Tanto é que ele marca aqui, ó, 100% R, right, de direito, ou 100% L, left. Vamos ver como fica esse som de piano indo da direita para a esquerda. Se você tiver de fone de ouvido, você vai conseguir ouvir melhor. Aqui é a mesma lógica. É uma automação
que trabalha com a faixa toda. Então, todos os itens que tiver aqui, conforme eu for automando dessa forma, vão ser afetados. Eu tenho alguns controles que eu posso trabalhar também nos itens de mídia de forma individual. Aqui, por exemplo, eu tenho o volume do item, eu posso diminuir. Eu posso mutar o item, sem que o outro item seja afetado. E eu posso também inserir efeitos no item individualmente. Aqui a gente pode escutar que esse está com efeito e o segundo vai ficar sem. Se eu inserir o efeito na faixa, pelo FX aqui, eu vou afetar todos os itens que tiver na faixa. Bom, tem alguns envelopes que eu posso fazer diretamente no item, no take, como o Reaper também chama aqui. Por exemplo, eu posso clicar com o botão direito sobre esse item e aqui vir em take e aqui volume, take, volume, envelope. Então eu posso desenhar um envelope para o item, alterar a envelopagem dele, vamos supor. E é interessante aqui que ele altera a imagem também, então eu estou mudando aqui o tempo de ataque, no caso, do transiente de ataque desse item. Vamos ver como ele soa. Tenho outros envelopes de take aqui também, o pan, multi, pitch. Pitch diz respeito à altura, que tem uma relação direta com a frequência fundamental do som, Eu posso alterar o pitch desse item individualmente de várias formas. Uma dessas formas é abrir as propriedades do item. Então eu posso clicar 2 vezes com o botão esquerdo sobre o item e ele vai abrir essa janela aqui. Então aqui eu tenho propriedades do item de mídia, certo? Aqui eu tenho o ajuste de pitch, o ajuste de altura. Então vou colocar esse take 12 semitons mais alto. Vou aplicar aqui os 12 semitons acima. E vou voltar a 0 também. Se eu colocar negativo, eu abaixo a altura dele, Muito bem, vou voltar a 0 aqui, que é a original. Eu tenho outras formas de trabalhar com o pitch aqui, com a altura. Por exemplo, eu posso segurar Shift e o Alt, e ele vai mostrar aqui as setinhas para cima e para baixo, com um afinadorzinho do lado, um diapasão. Eu posso trabalhar com a afinação, baixando aqui ou aumentando. Mas eu posso também selecionar o item e pressionar Shift mais 0, que ele vai aumentar em semitons para mim. Ou Shift mais 9 e eu posso ir reduzindo, descendo a altura tonal dele em semitons também. Aqui outra coisa a notar, ele tem uma taxa de reprodução aqui, que está em 1, por padrão. Então é o tempo de reproduzir essa amostra. Se eu reduzir, colocar 0,5 e aplicar, a amostra vai ficar mais longa. E o pitch mudou também. Por quê? A percepção da altura está diretamente relacionada com a frequência de oscilação das ondas que compõem o som. Se eu aumentar a velocidade de reprodução, eu aumento a frequência de oscilação das ondas. Mas eu posso ativar essa caixinha aqui que, por padrão,
estará ativada, que serve para preservar o pitch quando a gente muda a taxa de reprodução da faixa, ou a taxa de reprodução do take, no caso. Vou voltar aqui na taxa de reprodução padrão. Bom, aqui eu também tenho uma envelopagem para o pitch. Olha só, ele deu esse envelope em verde para a gente. Eu posso fazer uma curva aqui. Se eu clicar sobre a linha de automação com o botão direito e vir aqui em Range, Pitch Envelope Range Snap, eu posso alterar a faixa com a qual eu trabalho o pitch aqui. Está em 3 semitons. Vamos colocar 24 semitons, 2/8. A gente pode fazer um envelope de pitch bastante acentuado. Vou ativar também esse envelope aqui de volume para a gente começar, para a gente experimentar. Essa altura o som do piano já está bastante descaracterizado, né? Bom, quando eu venho aqui no começo ou no final do item de mídia, no meio dele aqui, eu posso alterar o comprimento dele. Bom, eu tenho um outro item aqui que é uma nota de piano, só que mais aguda. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui na janela de propriedades do item é ativar o reverse. Ou seja, eu posso fazer uma inversão, colocar ele para tocar de trás para frente. E eu posso também alterar a duração desse som. Uma forma de alterar a duração desse som é com o time stretch, o estiramento de tempo, né? O esticar esse item. Então, para isso, eu venho aqui na beiradinha, segurando o Alt. Daí aparece essa mãozinha. Posso estirar mais. Vamos aplicar os envelopes aqui para a gente ver como soa. Eu vou ativar aqui também o fade, o envelope de fade out dessa faixa. Os takes eles têm essa possibilidade de você utilizar neles de forma fácil os envelopes de fade in e de fade out. Então, se eu venho aqui no take, no canto superior direito ou esquerdo, ele mostra para mim essa imagem que remete a um fade out, um fade in, né? E você pode modificar o envelope. E se você clicar com o botão direito sobre ele, você muda a forma também de fazer esse fade out, no caso. Vamos ver como soa? Bom, meus dois sons de piano agora soam assim.
Bom, aqui, utilizando alguns samples, algumas amostras de áudio, de toques de percussão, né, como bumbo de bateria, sons de caixa, eu utilizei a grade aqui como um guia para eu trabalhar no tempo e eu sequenciei esses samples de modo a criar um ritmo. Aí, posteriormente, eu utilizei essas possibilidades de edição que eu mostrei. Então, trabalhei com envelopagem, de pitch, mudei pitch, utilizei o reverse, utilizei o time stretch. Utilizar esses recursos num ritmo, por exemplo, pode trazer um caráter mais experimental para o som, né? Time stretch soa assim.